E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez. É, Hoje eu vou falar sobre. A gente vai bater um papo sobre Desire by My Unknown Husband. É um título gigante, não sei porque que eles colocam títulos tão gigantes assim, mas esse nem é um dos maiores, tá? Primeira coisa, vai ter spoiler, então se você assistiu, já continua aqui. Se você não liga pro spoiler, continua aqui também. Agora, se você é aquela pessoa que não gosta de spoiler, pausa aqui, vai procurar o filme e, né, assiste lá e depois vocês voltam aqui. E um detalhe básico, tá? Eu vou fazer essa observação, mas só nesse vídeo, porque eu tenho preguiça de ficar repetindo. Quando eu falo filme vertical, na verdade, eles são lançado como série. Então é geralmente, tipo assim, 72 episódios com 2 minutos cada um. Só que eu não tenho paciência para esse negócio de, tipo, séries com 2 minutos de duração e 100 episódios, tá? Não que assim, eu falo na questão de olhar como série, tá? Por exemplo, Scam Friends, que vai sair vídeo em breve, ele tem tipo 20 e poucos minutos cada episódio, tem 10 episódios a terceira temporada e tal. Então até aí vai, mas esse negócio tipo de 100 episódios com 2 minutos e tal, então eu considero o projeto fechado, ou seja, eu considero como um filme, né, um filme vertical. Mas se você for procurar, ele tá na rede como série e não como filme, tá? Porque eu vejo como um arquivo só. A empresa e as pessoas veem como tantos episódios com 2 minutos, 1 minuto e pouco, tá? Eu já gravei lá falando de Sneak Me in Your Closet, My Prince, que é o primeiro, e Sneak Me in Your Closet 2, Lost in Deja Vu, que entra nisso. Ele é considerado série, mas eu vejo como filme, tá? Eu lanço como filme, tá? Só para explicar isso, porque eu falo vertical moves e aí tem gente que fala, não, mas é série, não é filme. Eu falei, não, mas eu vou colocar como filme. Um filme de 1 hora e pouco, um filme de 2 horas, como se todos os episódios estivessem juntos em um projeto só como um filme, tá? Porque esses projetos verticais, eles não são como, por exemplo, um Elite da vida. Tem o episódio 1, aí tem o episódio 2, que ele fala da história, mas ele não é o mesmo ponto, não é a continuação do mesmo ponto. Não é como se eu tivesse pausado e continuado. Já esses projetos verticais, esses vertical series, né, que são as séries verticais, a passagem de um episódio para o outro é como se eu tivesse pausado e despausado, tá? Então eu coloco tudo como um filme porque ele é contínuo, entendeu? Não tem uma linha do tempo, pá, 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 entendeu? Uma mudança. E quando tem é muito sutil, é muito pequeno, é muito rápido, muito explicado. Então eu falo, eu gravo como filme. Por exemplo, Scam Friends. Scam Friends, ele é uma série. Eu vou gravar falando sobre o Olimpo também em breve, por causa do Nuno Galego. E aí é série, entendeu? Porque são tantos episódios de 20 e poucos, 40 e poucos minutos. Agora, gravar, tipo, se eu for falar, tipo, episódio por episódio, né? Não vai ficar legal. Não vai ser muito extenso e os vídeos já têm ficado muito extensos. Principalmente Sneak Me, os dois do Sneak Me, inclusive tem muita coisa de Sneak Me 2 que eu queria falar, que na hora eu nem lembrei, eu só fui falando as coisas e esqueci muita coisa, tá? Mas agora já é tarde, já tá lá, né? Mas enfim, Desire by My Unknown Husband tem foi escrito, né? Foi idealizado pela Hunting Song. Tem o Frank, que é feito pelo Frederick Bow Jones. Inclusive, o Fred, ele mudou o nome artístico dele recentemente, tá? Porque era outro. Se não me engano, era Frederick Bojangles, alguma coisa assim, tá? E agora virou Bogue Jones, mas era Bojangles. Bojangles, enfim, é isso. E tem o Andrew e o William,
que é feito pelo Paul Williams Donovan. E aqui eu vou citar uma pessoa que ele não tá no núcleo principal, mas é importante falar dele. Na verdade, eu ia citar só o nome do personagem, mas vou falar aqui, ó. É o Allen, feito pelo Rory Copin, que inclusive faz eu lembrar dos meus irmãos, que é o Lucas e o Luiz Copini, mas ele é Copin, não tem o I no final, igual do que do Luiz. Enfim, Desire by My Unknown Husband, ele conta a história do Frank e do William. Eles se casam, mas assim, eles nem se olham na cara um do outro porque as avós armaram o casamento, as avós queriam que os dois se casassem e eles foram se casaram para cumprir o desejo das avós. E o William, ele vai viajar logo depois do casamento, ele vai viajar e tipo assim, eles nem sabem, nem conhecem o rosto um do outro. E o William, os pais dele se separaram. O amor entre os pais dele deixou de existir, ou talvez nem tenha existido, dependendo do ponto de vista. Então, ele nunca se sentiu amado, ele nunca entendeu o que é o amor, ele nunca se apaixonou de verdade. Ele ficava com várias pessoas porque eu tô falando no filme, tá, gente? Não é que eu ache o ator bonito, tá? Mas no filme ele fala que ele é o bonitão, que ninguém resiste a ele, não tem um cara que não queira ficar com ele, que não tem um cara que não resista a ele. Enfim. Ele vai viajar, volta depois de um ano e ele vai na empresa e ele precisa de um assistente. Aí o cara da empresa lá separa 3 pessoas. Aí o primeiro quer, eu isso. Não foi você que o pai pagou para não ser expulso da faculdade? Aí o outro, não, porque eu sou bom em adultério. Aí chega o Frank, né? E aí o Frank só fala o nome dele e o chefe já fala, não, eu quero ele como meu assistente pessoal. E ele começa a dar investidas no Frank, né? Que aí nesse caso, é o Andrew, tá? O chefe do Frank. Começa a dar investida nele. Só que aí ele vira e fala, olha, você pode me chamar de conservador e tal, mas eu só faço coisinhas com quem eu realmente amo e tal, entendeu? E a avó do Andrew tinha ligado para ele falando que ele voltou, então ele tinha que ir atrás do marido dele e tal. E aí o Andrew vira e fala, então, como um jovem conservador, o que você daria de presente para uma pessoa? Aí o Frank vira e fala, depende do grau de relacionamento. Aí o Andrew vira e fala, ele é meu marido. Aí o Frank fala, você é casado e estava dando em cima de mim? E é muito engraçado porque o Frank, desde o começo, desde o primeiro momento, ele já sentiu um negócio pelo chefe dele, pelo Andrew e tal, mas ele ficou na dele, ele não queria ter nada, porque primeiro era chefe dele, segundo era casado, né? E aí tem um momento lá que mostra, tipo, ele conheceu um cara, o cara meio que seduziu ele, né? Eles começaram a ficar juntos e tal, e depois de muito tempo juntos, o Frank descobriu que o cara era casado. Inclusive, eu sempre faço isso, né? Eu devia ter anotado o nome do cara, mas eu acho que ele é irrelevante, eu só estou citando porque para entender um pouco sobre quem o Frank se tornou. Mas enfim. E aí, nesse flashback que aparece, esse cara, ele fala, tá lá a esposa dele falando que ele deu em cima e tal, porque o cara foi um babaca completo, entendeu? Ele que seduziu o Frank, entrou no relacionamento com ele e depois falou pra esposa, e o Frank não sabia que ele tinha esposa, tá? Aí descobriu que ele tinha esposa, foi demitido da empresa que ele trabalhava e tal, deu o maior forrobodó. E isso machucou muito o Frank, né? Tanto é que tem um momento do filme que ele vira e fala que, tipo, ele tinha muito medo de se assumir, tinha muito medo das pessoas descobrirem a sexualidade dele, verem ele como um cara gay, até esse cara aparecer. E aí ele se apaixonou, ele se entregou e tal. E aí o cara
basicamente fez isso. E por causa disso, ele começou a ter medo de amar pessoas, amar alguém, no contexto geral, ou deixar ser amado, porque ele tinha medo de se machucar. E o Andrew, a todo momento, ele tenta seduzir o Frank tá tipo, não dá certo. Aí tem até um momento que o Andrew, ele tá num bar e tal, tá bêbado, aí o amigo dele liga pro Frank buscar, o Frank chega lá e fala, eu só vim buscar meu chefe. Aí falou, sou muito você é muito atraente, não sei o que mais, se você estiver solteiro e tal. Aí ele, não, eu devo tá perdendo meu charme, né, porque não tá dando nem bola pra mim. Aí ele vira pro Frank e fala, a menos que você esteja afim do seu chefe, né? E tem toda uma situação, porque como a mãe, aliás, a avó do Andrew, quer que ele vá atrás do marido dele, que ele nem sabe nem lembra qual é o nome, e ele chega na casa do Frank, só que no momento que ele tá chegando na casa do Frank, Frank sai para pegar uma garrafa de vinho. É óbvio que tipo é uma coisa meio tosca, porque chegou um carro, tem alguém batendo na porta, ele tá no carro, não tá longe, ele conseguiria ouvir a voz da pessoa, mas é óbvio que no filme não, né? Porque tem que seguir o padrãozinho de filme. E aí ele chega, bate, pergunta se o Frank mora ali e tal, né? Porque a avó dele fala, então, Frank Clark, seu marido, você não sabe nem o nome do seu marido? Aí ele já fala, calma aí, Frank Clark é o mesmo nome do cara que trabalha para mim e tal. Mas, tipo, não é isso, deve ser só impressão. Enfim, e aí ele chega lá e o Frank mora com mais dois caras, que é um casal. Pelo que eu entendi, eles moram juntos, não sei ao certo. Mas parece que eles moram juntos, tá? Porque não todas as vezes que o Frank aparece na casa de alguém, é na casa desses dois. Então dá a entender que eles dividem aluguel e tal. Mas enfim, aí o cara atende, o Andrew vira e pergunta se o Frank mora lá, ele fala que sim, e um cara aparece saindo do banheiro, tipo, tinha acabado de tomar banho e tal, e o Andrew assume que o cara que saiu é o marido dele, que estava num relacionamento com o outro cara, porque na verdade os dois eram um casal já fazia anos e o Frank morava junto, mas ele não sabia, o Andrew não sabia qual que era o rosto, não lembrava qual era o rosto do Frank, que era o marido dele. E aí ele joga as rosas, as flores fora, a joia que estava junto, joga no lixo. Aí uma mulher vai e pega. Só que antes da mulher pegar, o William barra Andrew, não dá pra, às vezes eu tô falando Andrew, eu vou falar William, mas é a mesma pessoa, tá? Eles só vão descobrir, só lá no final que o Frank vai descobrir que o Andrew é o William, que é o marido dele, porque ele não usa o Andrew, ele não usa o nome William. Ele só fica usando o Andrew porque ele fala que o William é um nome muito chato. Então ele usa o nome do meio, que é Andrew. E é muito engraçado, porque o Frank ele começa a se apaixonar, mas ele não quer, porque até então, na cabeça dele, o Andrew tá traindo o marido. E aí o Andrew faz de tudo para acelerar o divórcio. Porque na cabeça dele, o marido dele tá traindo ele. E é muito engraçado, porque ele faz de tudo possível pro Frank ficar com ele, gostar dele e tal, mas não vai. E todas as vezes que marca de assinar o divórcio, dá algum problema. E aí eles estão lá, o Frank tá indo para assinar o divórcio, e ele tromba com o Andrew. Aí fica tipo, o que você tá fazendo aqui? Mas é óbvio que vai estar lá porque os dois são casados, então, só que eles não sabem que eles são o marido um do outro. Aí o Andrew recebe uma ligação e precisa viajar, e aí, como assistente pessoal dele, o Frank teve que ir junto. E aí, nesse momento, é muito legalzinho, porque é um momento que o ex do Frank aparece para tentar roubar um negócio que o Andrew estava fazendo com o cara, e aí ele vira e fala, não, tá, vamos jogar, se você ganhar eu faço negócio com você.
E aí o Andrew fala, não, mas eu sou muito ruim no carteado. E o Frank vira e fala, não, chefe, pode deixar, eu faço essa por você e tal. E ele ganha e tal. E aí o ex dele vai, mostra um áudio dos dois tendo relação e tal, e o Andrew ele fica muito, muito, muito bravo com isso, ameaça lá o cara. E é engraçado, porque a todo momento ele fica muito louco pelo Frank. Muito, 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 muito. Mas como eu falei, é tipo muito desejado. Mas como ele nunca viveu o amor, ele nunca se apaixonou de verdade, ele não sabe o que é isso. Ele nem percebe que ele tá se apaixonando de fato pelo Frank. E aí nessa viagem tem um momento que, depois que o ex do Frank é expulso, ele vai atrás do cara no banheiro e tal, e o cara fala, não, desculpa pelo passado e tal, e o Frank fala, desculpa pelo passado, mas o que aconteceu agora? Aí o cara quer voltar com ele de tudo quanto é jeito pra não perder o emprego, e aí é muito legal, porque o Frank, ele tá lá, o, o Andrew vai buscar no banheiro, leva, vai cuidar dele, cuida. Ele até liga pro amigo dele e fala, não, eu tô com o Frank bêbado na minha cama e eu não sei o que fazer. Eu nunca passei por isso. E aí esse é o momento em que o Frank deita na barriga do Andrew e ele conta o que aconteceu, ele conta e tal. E aí é muito bonitinho, porque o Andrew ele vira e fala que é a primeira vez que ele tá sentindo isso, né? Que ele tá se apaixonando, que ele tá amando alguém e que ele fica muito feliz de ser o Frank. Então, a cena seguinte após isso, né? De falar, não, eu tô aqui pra você agora e tal, você não tá sozinho. É tipo o Frank acordando e o Andrew no telefone falando, não, eu quero uma pessoa muito importante pra mim tá incomodada com essa história, eu quero que você acelere o divórcio o mais rápido possível. E aí eles voltam de viagem e tal. E aí ele assina o divórcio e o Andrew também assina o divórcio. Só que enquanto o Andrew está assinando o divórcio, o Frank sofre um acidente. Aí o Andrew já vai todo tipo pá, 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 porque ele não sabe que o Frank, marido dele, é o Frank, assistente dele, né? Como eu já falei. E aí ele vai lá todo, só que o Frank ele criou uma ilusão que o amigo dele era o marido dele, porque ele fala, tem um momento lá que ele fala, não, então, você perguntou se eu tava solteiro, eu não tô saindo com ninguém porque eu sou uma pessoa casada e tal. E aí o amigo dele foi buscar ele e ele fez todo mundo acreditar que aquele lá era o marido dele, né? Porque ele é casado, ele só não fala sobre com quem ele é casado, porque ele meio que pegou ranço do cara, porque o cara desapareceu por um ano e quando reapareceu só mandou mensagem querendo se divorciar, entendeu? Não, mais nada. E aí eles voltam e tal, assina, e aí o Andrew tá lá no hospital. Enfim, ele fica todo decepcionado, né? Porque, o marido dele tá lá, eu esqueci que eu sou só o chefe e tal. E, e aí tem um momento, tipo, que o Andrew tá muito mal, aí ele vai pro bar, o amigo dele manda mensagem pro Frank. O que é muito engraçado, né, nesses filmes é que, tipo, eles têm uma facilidade de sair do hospital, tá lá internado, puxa o negocinho, pronto, já saiu, não sai sangue, não sai nada, entendeu? Agora você vai na vida real, você puxa o caninho, você vai sair um monte de sangue, se não colocar o algodão para cicatrizar, entendeu? Vai vazar bastante, entendeu? Não vai nessa ilusão dos filmes que você vai puxar o negócio do soro e pronto, tá certo, não vai vazar nada, não vai vazar nem soro e nem sangue, tá? Não é assim, isso daí é tudo coisa de filme, ilusão. Mas enfim, o cara sai do hospital, foi atropelado, sai do hospital para buscar o chefe bêbado. E aí o Andrew fala, não, dorme aqui, fica aqui, não vai embora, dorme no quarto de visita e tal. E parece que tudo vai dar certo entre eles, até o maldito do Alan aparecer. Que aparece do nada, fala que a mãe do Andrew mandou ele lá e tal. E aí ele começa a falar umas porcaria pro Frank, porque o Andrew perdeu
a virgindade com esse Allen e tal. E aí tem um complozinho, entendeu? Porque a mãe dele, do Andrew, manda sequestrar o Frank e ameaça ele, ó, você vai sumir da vida do meu filho, vai desaparecer. E o Frank, não vou se mudar de cidade, não vou me demitir. E aí o Allen vira e fala, madame, por que você tá tão preocupada? Eu é só assistente. Aí a mãe do Andrew vira e fala, na verdade, esse daí é o cara com quem o Andrew casou. E aí o Allen, o Frank é marido do William? Como que ninguém... Por que ele não falou? Aí a mulher fala, é porque ele não sabe, ele acha que... E aí eles armam um plano pro Andrew pegar o Frank traindo ele, porque até então o Frank não traiu, entendeu? A única vez que ele quase teve alguma coisa foi com o Andrew, mas o Andrew é o marido dele, entendeu? Apesar deles ainda não saberem disso. E aí tá lá no aniversário do Andrew e tal, e aí tem um jogo, e aí o Frank vai primeiro, e a dupla do Frank no jogo é o amigo do Andrew. E aí o amigo dele troca pro Andrew ir lá, né? Porque o plano era o seguinte: eles armaram para que o Frank entrasse, aí eles jogaram um afrodisíaco para ele ficar louco, e aí o amigo do Andrew ia entrar e ia ficar sob efeito afrodisíaco, e eles iam se pegar, teoricamente, e aí eles iam a mãe e o Allen iam pegar a cena para mostrar pro Andrew que o Frank tava traindo ele e tal. Só que o tiro sai pela culatra porque o menino troca com o Andrew e o Andrew que vai lá. Então ele fica loucão, os dois estão lá junto e o Frank confessa o amor dele e eles estão lá e eles estão num momento íntimo e tal. E a mãe do Andrew e o Allen aparecem e falam: Não, como assim? A gente ferrou tudo. É muito engraçado essa parte. Só que o Frank começa a passar mal, o Andrew leva ele embora, aí enquanto ele tá lá se recuperando, o Allen aparece com o chefe do... Quer dizer, o chefe... Enfim, é que o Andrew, ele é chefe de tudo, mas tem tipo um subchefe do Frank. O Frank ele tem um subchefe. Se ele não fosse assistente pessoal do Andrew, o chefe dele seria o Peter, teoricamente. Enfim, aí ele vai lá e o Peter mostra um áudio que depois lá na frente a gente vai descobrir que é falso, mas estava no áudio basicamente falava que o Andrew só queria pegar o Frank e depois ia descartar porque ele não ia deixar ninguém prender ele. E aí o Frank decide ir embora, obviamente, né? Mas enfim, aí eles estão lá e aí eles finalmente conseguem. Acontecem algumas outras coisas, mas não vou falar tudo, né? Não, porque quem não assistiu vai ter a chance de assistir algumas coisas com exclusividade. Mas enfim, eles estão lá. O Frank tá esperando o Andrew William, é muito nome. Mas enfim, o Frank tá esperando o William aparecer para ir para a corte, né, por causa do divórcio, porque eles assinaram, mas tem que ter a batida do juiz lá. E aí o William tá no carro com a advogada dele e aí ele descobre que o Frank, que trabalha para ele, é o Frank, marido dele. Enfim. Aí ele vira pra advogada, não quero me divorciar, não. Ele é meu marido? O Frank é meu marido? Não quero divorciar. Vou fazer algo, preciso fazer alguma coisa para evitar que ele se separe de mim. E aí as avós, elas combinam, armam para eles se encontrarem. E aí eles descobrem, quer dizer, o Frank descobre que o William, marido dele, é o Andrew, que ele está apaixonado. E aí ele pede lá desculpa e tal. Aí ele traz o Peter conta que o áudio que ele mostrou era falso, que o Allen chantageou ele para montar aquele áudio. E aí o Frank vira e fala: eu não sei se eu vou conseguir. Vai demorar para eu te perdoar, mas eu devo dizer que eu te amo. Enfim, eles terminam juntos. Como a maioria dos filmes românticos do mundo. Mas o que é legal de falar, né? Porque
se tratando de um romance LGBT, porque geralmente, durante muito tempo, romance LGBT só terminava em desgraça, entendeu? Alguém morrendo, alguém indo embora, alguém ficando super doente, mas nunca tinha o final feliz. E de uns anos pra cá, é bacana ver que, tipo, as pessoas LGBTs também podem ter finais felizes nos filmes, não só nos romances héteros, tá? Amo romance hétero, romance agênero, romance bissexual, independente da sexualidade dos personagens, eu gosto do romance, quando é bem construído. E esse é um filme que eu me apaixonei. Tipo, me apaixonei no nível de ele ficar salvo para eu poder assistir a todo momento possível, né? Obviamente que ele bate muito de frente com Sneak Me, né? Batia muito de frente com Sneak Me 1 e agora tá batendo de frente com Sneak Me 1 e 2, porque não importa, tem 10 bilhões de filmes, Sneak Me 1 e 2 sempre vai ser minha prioridade, tá? Tipo, você tem 3 horas para assistir de filme. Eu vou assistir Sneak Me 1 inteiro, Sneak 2 inteiro, e o que sobrar eu coloco algum outro. E geralmente é o Desire, porque eu gosto muito do Fred, né? Eu até sigo no Instagram. Mas enfim, vocês já assistiram Desire by My Unknown Husband? É porque eu trago o título original, eu já até falei isso. Eu trago o título original porque eu não sei como que tá em português. É tipo, eu vou gravar o The Other Zoe, que no Brasil tá como A Outra Zoe, mas aí é um filme horizontal e tal, então é mais fácil. E como eu já falei, até pela minha experiência com Sneak Me, né? Porque o meu primeiro contato com Sneak Me in Your Closet, My Prince, foi com a versão dublada, que é Meu Príncipe, Vamos Sair do Armário. E me incomodava muito. Eu gostava muito de consumir, porque eu gostava da história, mas me incomodava a dublagem em si. E quando eu assisti a versão original, que é em inglês, é tipo uma outra vibe, né? Então, esses vertical moves, todos eu assisto na versão original. Nem procuro. Às vezes eu tô no Kawaii e aparece pedaços desses projetos dublado e às vezes, dependendo do momento que eu tô, eu até assisto ali os videozinhos e tal, mas parar para assistir completo, eu assisto a versão original, tá? Bom, vocês já assistiram o Desert? Se sim, comenta aqui o que vocês acharam dos atores, dos personagens. É até legal falar que esse Paul Williams, antes de eu achar Desired, eu assisti um outro filme dele, um outro vertical move dele. E eu odiei ele. Eu odiei ele. Tipo, é um filme na onde o personagem dele obriga o cara a ficar com ele, quer obrigar o cara a ter relação com ele, quer obrigar o cara a beijar ele, dormir com ele. E tudo isso é gatilho para estupro, né? Sabe? Tipo, me faz lembrar do que aconteceu comigo e tal. Então, eu peguei um ranço gigantesco pelo personagem dele nesse filme. Só que também, assim, eu assisti esse filme uma vez. É um filme que, tipo assim, é um projeto que vocês não vão ver eu trazendo aqui, tá? Eu não gasto o meu tempo. Me desculpe, eu assisti uma vez e pra mim já foi horrível, porque não é tipo Desire. Desire, o personagem dele começa meio babacão, meio quero sexo e sexo, mas com o tempo vai tendo um romance, ele vai se apaixonando, ele vai se modificando, ele vai melhorando e tal, ele vai evoluindo, entendeu? Não é, sabe, mas esse outro projeto foi ruim. Mas é muito engraçado, porque de tanto eu assistir Desire, o sentimento que eu tinha ruim por esse personagem, né? E consequentemente por esse ator, que é tipo assim, mano, é tipo Seth Eden, entendeu? Todas as vezes ele vai ser um príncipe, ou ele vai ser um bilionário, ou é sempre
muito perto desse padrão. É alguém muito incrível, maravilhoso, gostoso e tal, mas dificilmente você vai pegar um roteiro do Seth, por exemplo, num filme LGBT ou um filme na onde ele é o super vilão. Ele é sempre o mocinho, entendeu? Então, é isso. Eu comecei a gostar um pouco do Paul, mas assim, não parei para assistir nenhum outro projeto dele, porque, tipo assim, eu assisti um muito ruim e eu assisti um muito bom. Então, eu tenho medo de tentar assistir um ali, ficar no meio termo ou ficar muito ruim. Então, já deixa aí. Mas enfim, assistam Desire by My Unknown Husband, porque é legal, né? É óbvio que ele é um projeto, um vertical move, que ele é um projeto, tipo assim, despretensioso, é um projeto para você, tipo, quero assistir alguma coisa para me distrair, vou colocar isso daqui. Não vai esperando uma super produção da Broadway e tal, porque não vai ter. Mas você vai ter um cara lindo, que é o Fred, né, o Frederick, e eu vou dizer, o Paul, ele é bonito, o que faz o Andrew, ele é bonito. Não é gato, maravilhoso, meu estilo, que bateu, fez meu coração bater mais forte, mas ele é até que razoável, tá? Então, vai lá assistir e depois volta aqui e comenta o que vocês acharam, tá? Tchau.